tinham raízes na Babilônia. Porque na Babilônia, né, que surgiu na Mesopotâmia, que era o mesmo lugar que os sumérios viveram antes, então os sumérios viveram na Mesopotâmia, enterraram as placas de argila. Muito tempo depois, na Mesopotâmia, que era o berço dos sumérios, a civilização da Babilônia surgiu e o povo hebreu ficou cativo ali, ficou preso na Babilônia muitos anos. E enquanto eles ficaram presos na Babilônia, eles escutaram as histórias todas desses deuses sumérios. Só que eles eram, os hebreus, um povo monoteísta. Então, todas as histórias que eram faladas de vários deuses, que eram dois principais, um que era pró-humanidade e outro que era contra, eles fundiram em uma só palavra para um só Deus, como se fosse uma mesma personalidade. Entendem? Então, aí a gente consegue entender por que ora o Deus era pró-humanidade, ajudava, era bondoso com a civilização, e tinha hora que ele era furioso, matava, mandava explodir. Porque, pelos textos sumérios, estamos falando de duas personalidades diferentes, duas pessoas, dois irmãos, Enlil e Enki, que eram dois seres diferentes, que eram vistos como deuses porque eram seres superiores, tecnologicamente falando, mas não representavam de verdade o Deus. Né? Eles se fizeram passar por deuses para serem líderes ali da raça humana. Então, aqui a gente tem o percurso da transmissão do conhecimento. As placas aqui de argila sumérias foram deixadas na Babilônia. Na Babilônia, o conhecimento era lido pelos sábios ali, os sacerdotes da Babilônia. O povo hebreu ficou captivo ali, entre 597 e 538 a.C., escutaram aquelas histórias todas e fundiram tudo que era dito como Deus 1, Deus 2, Deus 3, em apenas um Deus. E aí a gente percebe a influência da cultura babilônica e, consequentemente, da cultura suméria na cultura hebraica. E a gente vai provar isso daqui a pouco também através das traduções, tá, gente? A gente percebe que a questão das traduções, eu fui analisar os textos de origem, análise da Gênesis a partir dos termos em hebreu e aramaico. Eu comecei estudando a parte do hebreu e do aramaico, na Gênesis, da tradução das palavras a partir do hebreu e aramaico. Mas depois que a gente percebe que existe uma influência da civilização babilônica em cima da história, né, contada pelo povo hebreu, então eu achei que era muito interessante a gente estudar também o sumério acadiano, né, para ver qual é a significação das palavras no sumério e no acadiano e depois comparar com o do hebreu e do aramaico. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é acessível para vocês. Então vocês podem fazer também, tá, em casa. Antes de escreverem nos comentários atacando a gente, falando que somos, sei lá, hereges, isso e aquilo, pesquisem, gente, né? Ou que a gente está inventando, sonhando e delirando. Procurem as plaquinhas, tirem as fotos, vejam o que os tradutores falaram, né? E pesquisem por vocês mesmos antes de atacar a gente. Então, vamos entender, né, o que eu falei aqui agora. Os dois comportamentos do Deus eram o quê? Eram duas personalidades. E nós tínhamos três principais divindades sumérias aí, no caso masculinas, que a gente está falando nesse caso. A gente tinha o Enlil e Anu. Quando aparece que é um deus malvado, a representação dele, toda vez que falava do Anu ou do Enlil, é o deus que era contra a humanidade, que escravizava a humanidade, que punia a humanidade. Então, Enlil e Anu. Eles correspondem, o Enlil e Anu, na Suméria, aos deuses Sete e Atum-Ra, no Egito. O que corresponde aos Zeus e Cronos, na Grécia. Esses eram deuses duros, coléricos e impiedosos com a humanidade. Quando a gente vê falando do Enki-Ea, na Suméria, ou Osíris, no Egito, era um deus civilizador, né, a favor da humanidade. Então, vamos focar agora na gênese humana. Então, gente, quando a gente chega aqui, estou falando do Antigo Testamento e da parte só da criação, tá, gente? Não estou falando do Novo Testamento, não estou colocando em questão Jesus, nem Deus, nem nada disso. Mas estamos pegando a parte do Antigo Testamento na criação. Gente, as coincidências são tão grandes de textos, falando de mesmos lugares, nomes parecidíssimos e as mesmas histórias, que você percebe que tem plágio aí na parte do Antigo Testamento, né? Porque os textos sumérios, a civilização suméria é considerada a primeira civilização reconhecida oficialmente pela ciência que esteve aqui na Terra. É assim que é reconhecido pelos nossos cientistas. A primeira civilização da Terra, civilização suméria. Ou seja, muito antes, né, do povo hebreu. Muito antes. É claro que nós, de Dáquila Pesquisas,
nós consideramos que tiveram muitas outras civilizações antes e alguns outros dilúvios antes que fizeram a civilização mudar, desaparecer, voltar, né? Mas isso é assunto para outro dia. Mas a ciência considera que os sumérios foram os primeiros. Então, essas placas de argila sumérias são o primeiro conteúdo escrito que a gente tem de história da humanidade. Tudo que veio depois, se está contando a mesma historinha, foi copiado, né, gente? Isso não é difícil da gente chegar nessa conclusão. Então, eles escutaram muito, quando eles estavam presos na Babilônia, as histórias, passaram aquela tradição oral de boca em boca, como eles eram monoteístas, todos os deuses viraram um só, e ali foi criada a versão que a gente tem. Né? Só que muita coisa foi perdida, porque imagina, se hoje em dia a gente conta uma coisa para o outro, a informação já chega totalmente torta, né? Daqui a 2 dias um já não lembra mais o que contou para o outro, imagina a não sei quantos mil anos, tudo ser passado oralmente um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Mesmo que a fidelidade da informação fosse maior que a gente tem hoje, as interpretações, tudo deturpa muito a história. Aqui explica o quê? Esse quadro aqui. Que existiam antes, houve um conflito em Lira, né, a constelação de Lira, e que existiam raças que se separaram lá em grupos que eram a favor de si mesmas e raças planificadoras. Né? Estamos falando, na verdade, a gente acha que Lira é uma coisa lá fora, mas estamos falando de outras terras, no sistema terra dos vizinhos. Então, em outro lugar de outras terras no nosso sistema terra, outros continentes, várias raças entraram em conflito, por um conflito de interesses. Algumas eram manipuladoras e funcionavam em sistemas piramidais, outras eram pacificadoras e planificadoras e trabalhavam em parceria umas com as outras. Entende? Então, um grupo trabalhava em complementariedade, o outro, né, em sistemas piramidais de poder. E ali se separaram esses grupos por terem objetivos diferentes. Né? As raças a serviço de si mesmas, nós achamos ali nos tabletes sumérios, elas se chamam os Anuna, ou Anunnaki, os Ungal, que eram Dracos, Miminu, que são os Greys, e os Kingu, que eram outro tipo de reptiliano. Né? E do outro lado a gente tem seres de Ursa Maior, Pleiades, Iades, né? Vários lugares que representam as 49 raças depois. Essas aqui, que a gente está falando, a serviço de si mesmo, são raças físicas, que vêm das terras do lado. Essas outras aqui, algumas evoluíram e se tornaram dimensionais, outras já eram dimensionais, não eram físicas. Então a gente tem essas estatuetas aqui, olha, gente, representando aqui os Anunnaki. Ó. Mais umas imagens aqui para vocês verem. Aí passou muito tempo, né, que eles chegaram e houve um conflito. Houve uma guerra para ver quem colonizava a Terra. Né, os Anunnaki atravessaram, eles saíram de fora, não sabemos de onde exatamente eles vieram, e foram para o Quinto Anel. Quando eles chegaram no Quinto Anel, ou Quinta Realidade, nessas terras ao lado, eles descobriram que eles não conseguiam romper as barreiras que separavam os anéis, mas que o Nibiru, ele andava dentro do sistema Terra e conseguia atravessar essas barreiras. Então eles saíram do Quinto Anel quando o Nibiru estava sobre eles, foram para Nibiru e ficaram ali esperando o Nibiru atravessar os anéis todos até chegarem na Terra. Quando chegaram na Terra, eles desceram para colonizar. E quando chegou aqui, já tinham várias raças tentando colonizar aqui a Terra também, essa parte aqui. E aí virou o quê? O que a gente chama de Guerra dos Mundos. E nessa Guerra dos Mundos teve uma raça que criou dinossauros, que foram exterminados, depois que criou eles para abrirem espaço ali, para abrir espaço mesmo, e depois eles mesmos exterminaram. E depois dessa guerra, poucas raças ficaram aqui, porque houve uma devastação do planeta. E aí as raças planificadoras tentaram introduzir novamente os animais, vegetais, para reconstruir a fauna e a flora. Aí olha só, aqui eu coloquei alguns textos da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão mais antiga da Bíblia, né, com menos alterações, com as tabletes de argila para vocês verem que o que eu estou falando que é próximo é parecido mesmo. Vamos lá. Tablete de argila está falando o quê? Quando os grandes deuses reunidos no conselho tinham criado o céu e a terra, eles criaram os animais, grandes animais, bestas e bestiais selvagens. Assim está na tablete de argila. E a Bíblia de Jerusalém fala o quê? Elohim disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, bestas, bestiais e animais selvagens segundo sua espécie. E assim foi feito. Estão vendo como é parecido, pessoal, o texto? Então aqui a gente tem a parte da reconstrução da Terra. Os Anunnaki eles teriam passado, talvez, por Pleiades também, antes de chegar aqui. Então a gente vê sempre um símbolo de uma seta, essa flecha aqui apontando para cima, e 7 bolinhas aqui que podem representar Pleiades.
Isso é uma interpretação, não temos certeza disso, mas isso é chamado pelos sumérios como Mulmul ou Mulmulu. Né? A flecha mostra de onde veio a guerra que eles estavam vivendo. Parece que eles já tinham um conflito também em outro lugar antes de chegar aqui e que vieram para cá para minerar, pegar os minérios que tinham uma vibração diferente, que era importante para eles, para o planeta deles e para o prolongamento de vida deles. E também, para isso, eles precisavam provisionar alimentos. Então, eles precisavam de um escravo para minerar e também para plantar e trabalhar por eles.